Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 204, suas indicações, recolhidas e consignadas em volumes inteiros de autos, servem de base imprecisa à concepção que atualmente podemos fazer das leis da vida futura. Então, as indicações, recolhidas e consignadas em volumes inteiros, que são os livros, é que levam as pessoas, de alguma forma, a se instruírem e que servem de base, precisa concepção atualmente, onde podemos fazer das leis da vida futura. Na falta das manifestações dos defuntos, é interessante que esse termo defunto foi necessário que Leon Denis a empregasse, justamente para que mexesse com o lado emocional e psicológico da humanidade. Porque é sempre assim. É sempre assim. Você tem que expor, ou tem que se expor. Na falta das manifestações dos defuntos. Entretanto, as experiências sobre o desdobramento dos vivos fornecer-nos-iam já preciosos indícios sobre o modo de existência da alma no domínio do invisível. Então, olha a importância dessas experiências, desses estudos, desse desdobramento. Quanta coisa a humanidade tem a aprender, não é verdade? Na anestesia e no sonambulismo, como experimental, vou ler novamente. Na anestesia e no sonambulismo, como experimentalmente o demonstrou o coronel de Rochas, a sensibilidade e as percepções não são suprimidas, mas simplesmente exteriorizadas, transportadas para fora. Daqui já podemos deduzir logicamente que a morte é o estado de exteriorização total e de libertação do eu sensível e consciente. Sensível e consciente. Nesse estado, o eu, ele encontra-se totalmente isento da influência desse processo hereditário. O nascimento é como que uma morte para a alma. Olha só para você ver. O nascimento é como que uma morte para
a alma. Não são só as pessoas no corpo físico que lamentam, como se diz o ditado, a partir da perda de um ente querido. É óbvio que isso também ocorre do plano espiritual para o plano físico. Como é óbvio também que é mais compreensível o retorno de um ser pelos que permanecem, no plano espiritual. É mais compreensível do que os que se encontram no corpo físico, quando retornam ao plano espiritual. Porque no plano espiritual, o ser, ele tem a mente aberta. Ele abrange novos horizontes que o ser humano ainda muito é limitado. Limitado por incapacidade própria mesmo. Por comodismo. Por preguiça. Porque você há de convir comigo que aquele que estuda mais conhecimento possui daquele que praticamente não estuda nada, não é verdade? De forma que existe aquelas pessoas que você chega e lhe oferece um livro e ela diz: não, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência para ler nada. Eu não tenho paciência à leitura. Ler não é o meu forte. Se ler não é o forte, imagine estudar. Então é natural que essa pessoa, quando você a interrogar, você conhece paralelepípedo? O quê? Paralelepípedo? Não. Que é isso? Aí você vai ter que soletrar para a pessoa. Paralelepípedo. Mas a pessoa não estuda. Então por isso que a pessoa fica parada no tempo. A pessoa não raciocina. A pessoa não cresce. Não evolui em sentido algum. O nascimento é como que uma morte para a alma, que por ela é encerrada com o seu corpo etéreo no túmulo da carne. Olha só, aqui a comparação. O túmulo nada mais é que para o espírito que retorna, o túmulo nada mais é que o corpo físico. Enquanto no corpo físico as pessoas dizem que o túmulo é o mausoléu, No plano espiritual já é o contrário. Olha, você vai, como se diz, você vai desencarnar e retornar ao túmulo. Então é o nascimento desse corpo etéreo. Aqui no corpo físico, se encerrando-se no túmulo considerado corpo físico.
O que chamamos morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade. O que chamamos morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade. E o quanto isso é difícil para muitas pessoas entender, né? Tem pessoas que são tão egoístas, com todo respeito, porque elas detêm o direito de ser como são. Mas ali, o antequerido encontra-se com praticamente 99 anos. E ela ainda chora copiosamente a partida do antequerido. Isso é falta de caridade. Além de falta de conhecimento das leis divinas, é falta de caridade. Porque faz parte do processo evolutivo o retorno à pátria espiritual. Como faz parte do processo evolutivo o retorno ao corpo físico através da reencarnação. O que chamamos morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade. Você pega um pássaro e o prende em uma gaiola. E deixa ele ali durante 20 anos. E depois você o solta novamente. O primeiro galho que ele encontra, ali ele pousa, e daí a pouco já começa a cantar. E vê à sua frente um horizonte imenso. O que antes ele via, mas depois confinado àquela gaiola, nunca mais ele teve aquela oportunidade. Só mesmo com a liberdade, que lhe foi concedida mais uma vez. Assim é o processo que ocorre com todos os espíritos. A liberdade enriquecida com as aquisições que pode fazer durante a vida terrestre, que pôde fazer durante a vida terrestre, com as aquisições enriquecidas. Agora, esse processo enriquecida, isso é relativo, porque cada caso é um caso. Nem sempre as aquisições são positivas. Nem sempre. Existe, né, aqueles altos e baixos. Uns tendem para um lado, outros tendem para o outro, mas a evolução continua. E vimos que os diferentes estados do sono são outros tantos regressos momentâneos à vida do espaço. E vimos que os diferentes estados do sono são outros tantos regressos momentâneos à vida do espaço. Também é relativo, porque uma boa parte da humanidade que se encontra reencarnada à noite, quando deixa o corpo físico, uma boa parte mal consegue se distanciar do corpo físico mais que 5, 10 centímetros. Por se encontrarem
num estado letárgico de ignorância também, durante aquele desprendimento do corpo físico, se encontra. Pelo fato de continuar dormindo durante o dia, moralmente, intelectualmente, à noite também continua aquele sono profundo, aquela letargia, aquela catalepsia, aquela morte aparente. Agora, isso tudo é psicologia. Você tem que separar o joio do trigo. Quanto mais profunda for a hipnose, tanto mais a alma se emancipa e afasta. O sono mais intenso confina com a primeira fase da vida invisível. É o que nós acabamos de dizer aqui. Na realidade, as palavras sono e morte são impróprias. Quando adormecemos para a vida terrestre, acordamos para a vida do espírito. Produz-se o mesmo fenômeno na morte. A diferença está só na duração. Olha só. Quando adormecemos para a vida terrestre, acordamos para a vida do espírito. Então, quando a pessoa adormece, ele acorda para a vida do espírito, que também é relativo, porque cada caso é um caso, de acordo com a evolução do indivíduo. Uns permanecerão no estado letárgico, de morte aparente. Outros já recobrarão a consciência. Outros já retornam aos departamentos no plano espiritual, trabalham a noite inteira e no amanhecer retornam ao corpo físico. Uma sonâmbula fez um dia a descrição do seu estado e sentia pesar por não poder lembrar-se dele depois de acordada. Então, observemos. Uma sonâmbula fez um dia a descrição do seu estado e sentia pesar por não poder lembrar-se dele depois de acordada. Mas acrescentava: tornarei a ver isso tudo depois da morte. Considerava, pois, o seu estado de sonambulismo como idêntico ao estado depois da morte. Dois espíritos visitam um dia a vidente que não tinha em grande apreço estas visitas. Por que vindes à minha casa? Perguntou ela. Que? Responderam com muito acerto os espíritos. Tu é que estás em nossa casa? Então, isso é para ser analisado. Existe tanta coisa, simbolicamente, dentro da mitologia, entre o céu e a terra, que as pessoas não imaginam. Dá para você entender essa questão aqui? Dois espíritos visitam um dia a vidente que não tinha
em grande apreço estas visitas. Então vamos fazer uma comparação. Um dia, 2 espíritos visitam a sua casa, visita você na sua casa. Aí você os interroga: por que vindes à minha casa? Né? Aí eles dizem assim: que? Responderam com muito acerto os espíritos a você: tu é que estás em nossa casa. Você conseguiu entender esse processo, esse translado? Separe o joio do trigo, raciocine. E isso ocorre constantemente com a humanidade. O nosso mundo e o além não estão separados um do outro. Provam-no esses fatos a que se podiam juntar muitos outros da mesma ordem, estão um no outro. Isso nós temos constantemente batido nessa tecla. Dimensões, universos. Aqui, Leon Denis nos esclarece dessa forma. O nosso mundo e o além não estão separados um do outro. Provam-no esses fatos a que se podiam juntar muitos outros da mesma ordem. Muitos outros. O que equivale a dizer que da Terra ao planeta Júpiter existem milhões de dimensões. Haja visto que regiões umbralinas, muitas pessoas dizem assim: fulano foi para o umbral. Que certeza que você tem que ele foi para o umbral? É óbvio que ele foi para uma região menos evoluída. Mas quantos milhões de seres nos encontram nesse exato momento, entrelaçados uns aos outros, em matéria de dimensões, não em matéria de corpos, porque de corpos já estão, mas e as dimensões? Quantos espíritos no mesmo espaço, mas cada espírito na sua dimensão. Nós vamos tentar explicar essa questão no próximo vídeo.